Glória a Deus, amém? Muito bem, vamos então para o nosso estudo de hoje. E vamos dar sequência então a respeito da fé que uma vez nos foi dada para sempre. Acho que eu tenho que apontar para cá, não é isso? Para esse lado de cá, ok. Nosso texto básico é Judas capítulo 1, verso 3 e 4. Né? Para todos aqueles que já tiveram a curiosidade de ler o texto, Judas só tem um capítulo, né? Então, o versículo 3 e o 4 desse único capítulo da carta de Judas. Diz lá: amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco. Aí eu destaquei: exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissolução, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Nós estamos partindo da exegese de que a fé que o escritor está se referindo aqui é, de fato, um conjunto de doutrinas cristãs, ou seja, o Evangelho, que nós devemos conhecer, devemos confessar e devemos obedecer. Então, quando ele diz para que ele estava escrevendo com a intenção de que nós nos esforçássemos diligentemente para preservar essa fé que de uma vez por todas nos foi dada. Então, uma das grandes obrigações, um dos grandes objetivos do crente fiel é estudar a Bíblia e aprender cada vez mais a respeito dessa fé que de uma vez por todas nos foi dada. Então, uma coisa que é inadmissível para o cristão verdadeiro é ser analfabeto na Bíblia. E o que marcou realmente a vida dos protestantes desde a Reforma é o interesse que eles tinham para com o estudo da palavra de Deus. Então, o crente fiel é, de fato, um bom conhecedor da palavra de Deus. E para conhecer a palavra de Deus, independe se você tem doutorado, mestrado, isso, aquilo, outro, se é totalmente alfabetizado ou não. Eu mesmo conheço pessoas que foram alfabetizadas na Bíblia e só sabem ler a Bíblia. Me deparei com uma senhorinha no oeste da Bahia, num projeto social que a Universidade Mackenzie tinha lá, e essa mulher aprendeu a ler na Bíblia e só sabia ler a Bíblia. Se desse para ela outras coisas, ela não lia. Ela só lia a Bíblia. Na igreja reformada, uma pessoa para professar a fé, para ser batizado, ele ia para a classe introdutória, né? Aqui nós chamamos de classe introdutória, antigamente chamava-se classe de catecúmenos, né? E ia para a classe de catecúmenos, lá além de estudar a Bíblia, os que não eram alfabetizados tinham que ser alfabetizados. E na igreja reformada não se recebia analfabetos no vernáculo. Ele tinha que ser alfabetizado. Para quê? Para ele poder ler a Bíblia. Para ele poder crescer no conhecimento da palavra de Deus. Por isso é que a primeira escola pública obrigatória na Europa, quando a Europa tinha 80% de analfabetos, foi fundada pelos reformados, na cidade de Genebra, na época de Calvino. E aí começa então. Por quê? Nós entendemos que as escrituras sagradas, elas são para nós a única regra de fé e prática. E eu preciso conhecer. Para você saber qual é a vontade de Deus, você tem que ler a Bíblia. Não adianta você ficar orando noite inteira, isso, aquilo, outro. Você tem que ler a Bíblia. Porque é lá na Bíblia que Deus se revela, e é lá na Bíblia que Ele revela qual é a vontade dEle para conosco. Então, de fato, como dizia na época da Reforma, a Bíblia, somente a Bíblia, e nada mais além da Bíblia, é a religião dos protestantes. Então, a religião do protestante é a Bíblia. Ponto. E é isso que nós temos que fazer. Essa fé que Judas está falando é exatamente esse conjunto de doutrinas. Na última lição nossa aqui, penúltimo domingo, nós estudamos sobre o livre-arbítrio, né? Uma confusão terrível que muitas pessoas fazem, e quando menciona isso já dá briga inclusive entre os cristãos, ok? E nós começamos então a estudar. Apenas uma pequena recapitulação, conforme nós vimos anteriormente,
a vontade é livre para escolher qualquer coisa que ela deseja. Essa é a conclusão que nós estamos chegando na última aula, né? No nosso último estudo aqui. A vontade é livre para escolher qualquer coisa que ela deseja. Entretanto, a vontade não é livre para escolher aquilo que ela não deseja. Então, marque e grave essas duas frases na sua mente, porque isso é muito importante, né? Jonathan Edwards, ele dizia o seguinte, que vontade, o que é vontade? Como é que ele definia? É o instrumento pelo qual a mente escolhe. Assim, não há dúvida de que o homem tem vontade. Verdade. Então, quando você fala que o homem não tem livre-arbítrio, você não está dizendo que ele não tem vontade. O que ele não tem é a vontade livre. Ele tem vontade, ela só não é livre. Mas ela é livre também, para escolher de acordo com a sua natureza. Isso é que nós aprendemos. Então, o problema não é discutir se o homem tem vontade ou não. O problema é quando entra na discussão a questão da liberdade. Se essa vontade é livre ou se ela não é livre. É aí que é o problema. Portanto, se essa vontade é livre, a pergunta principal é, ela é livre para quê? Para quê? Essa é a pergunta. Principal problema, qual é o papel da vontade humana na salvação? Ou seja, a principal discussão é, ou seja, existe livre-arbítrio para a salvação? Arbítrio, que vem do latim, é vontade. Vocês já sabem tudo disso. Então, quando fala livre-arbítrio, você pode trocar por livre vontade. Então, o homem tem livre vontade para a salvação? Ele é capaz de escolher ser salvo ou não? Essa é a pergunta principal, né? E nesse sentido, o que nós estamos perguntando? Se o homem pode igualmente inclinar a sua vontade para o bem ou para o mal, né? Se esse homem, né, ele pode livremente escolher inclinar sua vontade para o pecado ou para Deus. Se esse homem pode buscar a Deus a partir da sua própria vontade. Se ele pode, não, agora eu vou para Deus. Não, agora eu não vou. Vou amanhã. Depois da manhã eu vou. Né? Se ele pode fazer isso. Se o homem tem a capacidade própria, ainda que pequena, de voltar-se para Deus. Então, a discussão gira em torno dessas perguntas. Sobre o livre-arbítrio para a salvação, na lição anterior, nós vimos as 4 posições históricas a partir daquele debate, daquele concílio que debateu esse assunto entre Pelágio, né, e Agostinho de Hipona, bispo de Hipona. Então, as 4 posições, na última aula, a gente viu mais detalhadamente. Aqui eu vou só resumir. Pelágio, ele vai dizer o seguinte, que o pecado de Adão não afetou os seus descendentes. Né? O pecado de Adão só afetou Adão, e, portanto, só Adão é que foi passivo das disciplinas em face do seu pecado. Ou seja, a consequência do seu pecado só atingiu Adão. A partir dos filhos dele, cada um tem, então, a chamada inocência da alma. Ou seja, o homem nasce numa condição naturalmente neutra e, portanto, ele tem condições de escolher. Ele está dotado plenamente do livre-arbítrio. Então, na visão desse Pelágio, o homem nasce com livre-arbítrio. E que o problema que Adão teve só afetou Adão, só gerou problema para Adão. Por isso, na visão de Pelágio, o homem pode decidir a respeito do seu futuro, independente da graça de Deus. Né? A partir daí, várias outras filosofias vão surgir. Por exemplo, né, o deísmo, que Deus fez todo mundo, como se tivesse feito um grande relógio, deu corda, foi embora, e agora esse relógio funciona por suas leis naturais. Não depende mais de Deus intervir nisso ou naquilo outro. Então, Pelágio vai discutir isso. Agostinho, que venceu o debate, e a igreja da época se tornou agostiniana, ou seja, por causa daquela posição que Agostinho defendia, ele dizia o contrário, nada disso. Né? Adão, ali, ele estava com a potência da humanidade, ou seja, ele era o representante federal de toda a humanidade. Em Adão e Eva existia a potência.
para que dele saíssem toda a humanidade. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, o pecado de Adão, ele contaminou Adão e, consequentemente, tudo que sai de Adão, tudo que sai dos nossos primeiros pais, sai contaminado. Essa era a posição de Agostinho e que foi a posição da igreja e que continua sendo até hoje boa parte do cristianismo no mundo inteiro. O pecado original corrompeu a natureza humana. Por isso, todos os descendentes de Adão são totalmente incapazes de fazer qualquer coisa a seu próprio favor para obter a salvação. E aí a gente já começa a definir a discussão. O homem tem livre arbítrio para a salvação? Agostinho vai dizer não. Absolutamente não. Ok? Pois bem, ele é totalmente dependente da graça de Deus. Se Deus não fizer algo por ele, na realidade, todos os descendentes de Adão caminham a passos largos para o inferno. Se Deus não tiver misericórdia e pensar alguns, todos vão para o inferno. Ok? Aí, mais adiante, vai surgir um pensamento para conciliar essas coisas, né? Nem Pelágio está totalmente errado, nem Agostinho está totalmente errado. Existe uma possibilidade de fazer aí uma síntese. Filosofia, você tem a tese e a antítese, junta as duas e faz a síntese. Aí, a síntese, que a primeira que surge é esse chamado semi-pelagianismo, né? Ele, na realidade, não nega o pecado original, mas nega a depravação total do homem. E o que o semi-pelagianismo vai dizer? É que os descendentes de Adão herdaram, sim, aspectos do pecado dele, mas isso não contaminou o homem por completo. Ou seja, então, o pecado não gerou um desastre total, mas parcial. Daí, o semi-pelagianismo vai defender um conceito chamado depravação parcial. Não total, parcial. Então, existe no homem uma certa capacidade. Assim, a vontade do homem está apenas enfraquecida. Vocês já ouviram também alguma coisa assim, adormecida, né? Está enfraquecida. A regeneração é resultado, então, da cooperação da vontade do homem com a graça de Deus. E aí vai surgir um termo no grego novo, sinergia. Então, a salvação é uma experiência sinérgica, uma cooperação do homem com Deus. Só que no semi-pelagianismo tem um detalhezinho muito sutil, que passa batido por muitas pessoas. É que nessa visão, quem toma a iniciativa não é Deus, é o homem. De fato, a salvação, segundo eles, é uma sinergia, uma cooperação do homem com a graça de Deus. Mas é o homem que toma essa decisão. Se ele não der o primeiro passo, Deus não vai ajudá-lo. Faça a tua parte que eu te ajudarei. Tem gente que está dizendo que está na Bíblia. Tem gente que cita com convicção, como está escrito na Bíblia. Faça a tua parte que eu te ajudarei. Certo? Pois bem, essa era a posição semi-pelagiana. Aí surge logo depois uma posição semi-agostiniana, né? Para dizer o seguinte, olha, o semi-pelagiano está certo se invertê-lo. Né? Tudo que eles estão falando está correto, só que quem toma a iniciativa é Deus, e o homem coopera. Então, na realidade, o que Jesus fez na cruz não foi te salvar verdadeiramente, foi simplesmente propiciar salvação para você. Então, ele abriu a porta, agora você passa. Então, inverteu a situação. Pois bem, aí é que surgem esses conceitos. O monergismo, né, do grego, vem literalmente trabalhar sozinho. Então você tem tanto um monergismo teísta, né, se Deus trabalhou sozinho, que é a posição que defendemos, mas tem o monergismo antropológico, ou seja, o homem trabalhou sozinho. No caso de Pelágio, o homem trabalha sozinho, não precisa de Deus. Né? No caso de Agostinho, Deus trabalha sozinho, não precisa do homem, para a salvação. E o semi-pelagianismo quanto o semi-agostinianismo são sinérgicos, ou seja, trabalham juntos. No primeiro caso, né,
o homem trabalha junto com Deus e ele toma a iniciativa. No segundo caso, Deus trabalha junto com o homem, Deus toma a iniciativa. Ok? Pois bem, isso nós já vimos, eu estou repetindo isso, fazendo essa recapitulação, para alguns que não estiveram aqui, mas porque a lição de hoje depende totalmente disso. Se nós não entendermos isso, a gente não vai entender qual o impacto do que nós chamamos de depravação total. Ok? Pois bem, voltando ao ponto, então, afirmamos o seguinte: o homem, ele não perdeu a vontade. Não. Então, quando você ouvir a palavra livre-arbítrio e alguém quiser discutir com você, você primeiro defina os termos. Tem gente discutindo, arrancando os cabelos e começaram da premissa errada. Não vão chegar a lugar nenhum. Certo? Você sair daqui de Cuiabá para ir a Belo Horizonte, primeiramente você tem que perguntar qual é a direção. Porque se você sair em sentido Porto Alegre, você vai ser sincero, viajar dia e noite e não vai chegar a Belo Horizonte de jeito nenhum. Você pegou a direção errada. Então, na realidade, vontade significa desejos. Nenhum calvinista sincero, nenhum reformado verdadeiro vai dizer que o homem não tem desejos. É óbvio que o homem tem desejos. Por conseguinte, é óbvio que o homem tem vontade. Então, nós afirmamos, o homem não perdeu a vontade, ele não perdeu os desejos. O que ele perdeu no pecado de Adão? A liberdade. A liberdade. O que nós perdemos? A liberdade, não a vontade. Então, nós fazemos essa primeira afirmação. A segunda, a vontade não é livre. Nós perdemos a liberdade. Portanto, a vontade que nós continuamos com ela, ela deixou de ser livre. Então, ela não é livre. Pelo contrário, a Bíblia, em centenas de textos, vai dizer que ela é escrava. Se ela é escrava, ela não é livre. Você já viu algum escravo livre? Não. Pois bem, ela é escrava. Escrava de quê? Escrava do seu coração, escrava do pecado, escrava da natureza pecaminosa. Coloquei apenas alguns versículos. Na verdade, o homem perdeu a liberdade original. O que Deus deu para Adão? Agora, Fernando, presta atenção aqui agora, que essa é a pergunta que você me fez. Então, o que nós perdemos? O que Adão perdeu? O que ele tinha que ele perdeu? Ele tinha a liberdade original. Liberdade original. Grava isso, botei de verde, grandão, para não confundir. Isso é o seguinte, racionalmente, ele tinha lá, na liberdade original, isto é, o poder de racionalmente determinar o procedimento rumo ao bem supremo. Adão e Eva foram criados com essa capacidade de escolher, e isso chama verdadeira liberdade. Agostinho, em latim, vai dizer, posso no peccare. Então, ele tinha essa liberdade de não pecar. Ele tinha essa liberdade. Isso chama-se liberdade original. Agora, essa liberdade, um detalhe interessante, ela era verdadeira, essa liberdade original era uma liberdade verdadeira, entretanto, não era liberdade perfeita. Aí está o detalhe. Por que ela não era perfeita? Porque essa liberdade contemplava o direito de pecar. Então, Adão foi criado com a liberdade original, a liberdade verdadeira. Essa liberdade era tão verdadeira que ele podia pecar e podia não pecar. E se ele podia pecar, essa liberdade não era perfeita. Entenderam? Mas era verdadeira, ao ponto dele poder ir para lá ou ir para cá. Adão tinha isso. Então, nesse sentido, quem teve livre-arbítrio foi Adão. Porque a natureza dele não estava maculada. Não estava. Então, nada pressionou Adão. Não teve nada nele que o levou para lá ou levou para cá. Simplesmente a sua vontade livre. E como ele podia ir para lá ou para cá, ela não era perfeita. Porque se fosse para lá era pecado. Perceberam a diferença? Isso é muito interessante a gente entender para não fazer confusão. Portanto, Adão e Eva tinham liberdade natural, a liberdade original, a liberdade verdadeira, né? Essa liberdade que a gente chama aí de original. Entretanto, conforme explica a nossa própria confissão de fé, diz isso, deixados a liberdade verdadeira, ou seja, sua própria vontade,
que era mutável, por isso ela não era perfeita, né, caíram e perderam essa liberdade doravante e perderam esse poder. Então, veja bem, ele tinha liberdade verdadeira, e essa liberdade ela era mutável, ele podia continuar servindo a Deus ou não. Por isso, ela não era perfeita. Daqui a pouco eu explico onde que vai estar a perfeita. Quando é que nós vamos ter isso aí? Pois bem, e naquela liberdade verdadeira, que podia ser mutável, ele escolheu desagradar a Deus. Escolheu pecar. E naquele momento, o texto diz lá claramente, Eclesiastes 7:29, Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Por que ele se meteu? Porque ele tinha liberdade. Ele tinha liberdade verdadeira, não perfeita, mas verdadeira. Então, agora a gente começa a esclarecer, e a bênção de ser um bom presbiteriano aqui. Olha, Calvino, para explicar isso melhor, para evitar, na realidade ele traz esse conceito para evitar uma confusão que até hoje acontece, né? A vontade livre, ou seja, a vontade não coagida. Como que a vontade é livre? Como o meu desejo é livre? É quando ele não é coagido. Hoje, você está de blusa preta, e você comprou essa blusa, porque talvez você gosta de preto. Mas existe alguma coisa em você que faz você gostar de preto. Por que você gosta de preto e eu gosto de azul? Então, quando você comprou essa blusa preta, você não fez isso com liberdade. Seu desejo foi coagido. Tem uma disposição aí que diz que você gosta de preto. Então, o que Calvino está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que essa vontade livre, ou seja, a vontade não coagida, certo? Que nós temos hoje ainda, que você vai, né, tá lá alguma coisa, mas ninguém me obrigou, ela não foi obrigada a ir lá comprar aquela blusa preta. Ela desejou. Aquele desejo tem uma contaminação lá, mas ela desejou aquilo. E aí ela acha que ela tem livre-arbítrio. Ele disse, não é livre-arbítrio. Para não ter confusão, que isso não é livre-arbítrio, porque ela não está livre. Isso chama-se livre agência. O que é livre agência? É a liberdade que você tem de escolher segundo a sua natureza. E você é responsável por isso. Então, nesse sentido, ela foi livre. Perceberam? Entenderam comigo? Ela foi livre. Você gosta de churrasco, de carne bovina, por exemplo. Né? Tem alguma coisa lá dentro de você que faz você gostar daquilo. Mas você livremente vai lá e, não, hoje eu vou comer um churrasco e come. Isso é livre-arbítrio? Não. Isso é livre agência. Porque você está desejando segundo a sua natureza. Então, quando você escolhe segundo a sua natureza, é livre agência. Então, o que nós temos hoje? Livre-arbítrio? Não. Nós temos livre agência. O que nós perdemos em Adão? O que Adão perdeu quando pecou? Ele perdeu a liberdade original. Não a liberdade perfeita, porque essa ele não tinha. A liberdade original. Isso é que ele perdeu. Original. Ele podia escolher tanto não pecar, quanto pecar. Então, por isso que Agostinho dizia que Adão, antes do pecado, ele tinha essa liberdade e, portanto, ele podia não pecar. Aí usa a expressão em latim, posso no peccare. Ou seja, eu posso não pecar. Adão poderia não pecar. Ok? Pois bem, ainda no ponto, um grande teólogo reformado, Luiz Berkoff, ele vai dizer o seguinte, há uma certa liberdade, que é a possessão inalienável de um agente livre, que é essa que eu acabei de dizer agora. Né? Ela comprou a blusa preta porque ela quis comprar a blusa preta. Ninguém a obrigou a comprar a blusa preta. Né? Pois bem, a liberdade de escolher o que lhe agrada, em pleno acordo com as disposições e tendências predominantes da sua alma, de acordo com a sua natureza.
natureza. Então você tem liberdade de escolher de acordo com seus desejos. O problema é que tem um passo para trás disso. Esses desejos ficaram contaminados por causa do pecado. Então eles não são livres e nem perfeitos. Essa é a questão. Pois bem, né, ele tem a capacidade para adquirir conhecimentos, para sentir, para reconhecer distinções e obrigações morais, né, os seus afetos, tendências e ações são espontâneos, de sorte que ele escolhe ou recusa, né, conforme entende que o objeto de exame lhe sirva ou não. Além disso, ele tem a capacidade de apreciar e de fazer muitas coisas que são boas e amáveis, benévolas e justas nas relações que mantém com os seus semelhantes. Isso tudo, na realidade, repito, fechando aqui, não é livre-arbítrio. É livre agência. Ou seja, você escolhendo de acordo com o seu desejo. Esse desejo é que não é livre. Mas você tem a liberdade de escolher de acordo. E por isso é responsável. Então ninguém pode dizer, então eu não sou responsável pelo meu pecado. É sim. Você desejou aquilo. Você é responsável pelo seu pecado, sim. Né? Pois bem, isso mostra a sabedoria de Deus. Mais algumas considerações finais. É verdadeira afirmação de que o homem natural tem arbítrio. Já disse várias vezes. E que este está livre para agir segundo a sua natureza. Então, segundo a sua natureza, você é livre. A vontade do homem é livre tanto quanto a água é livre para descer numa cachoeira. A vontade do homem é livre tanto quanto é livre uma rocha, quando solta de um lugar alto, ela vem rolando, vem descendo. Não é isso? A água é livre, não é? Para descer. Para subir, não. Uma pedra lá no alto do monte, você soltou, ela está livre. Para quê? Para rolar. Perceberam? Então você é livre para decidir, para tomar suas decisões, para escolher isso, para fazer ou deixar de fazer, de acordo com a sua natureza. Eu também, todos nós. E é assim que a Bíblia diz claramente, né? O sentido de livre, diz lá, a vontade não é livre para fazer o bem. Por quê? Porque o seu desejo está contaminado. Então a água é livre para, vou usar aqui uma redundância, para subir para cima? Não é. Então olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. Jeremias, capítulo 13, verso 23. Será que o etíope pode mudar a sua pele? Como é que é o cantor? O Michael Jackson tentou mudar a cor dele, né? A pele dele. Não deu certo. Pois bem, será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também, vocês são incapazes de fazer o bem. Vocês que estão acostumados a praticar o mal. Está escrito na Bíblia. Né? Segundo, a vontade, não é ou vontade, é porque estava traduzindo por arbítrio e só mudei a vontade, esqueci de mudar o artigo, né? Então, estou parecendo americano aqui. Pois bem, a vontade não é livre para tocar de Senhor. Não é. Então, se eu sou escravo por causa do pecado, eu não sou livre para trocar de Senhor. Então, se você concorda comigo que o homem é escravo do pecado, você realmente não pode colocar na sua cabeça livre-arbítrio. Porque você não tem liberdade sequer de trocar de Senhor. Não, eu não quero mais Satanás, agora eu quero Deus. E daqui 2 meses, não, eu enjoei de Deus, eu quero voltar para Satanás. Não tem. A Bíblia deixa isso claro para nós. Né? Livrando-se eles dos laços do diabo, né? Têm sido feitos cativos
cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Paulo falando para Timóteo, segunda carta, capítulo 2, 26, né? Falando dos homens ímpios. Eles, de fato, são escravos para fazer a vontade de Satanás. A Bíblia diz. Né? Depois, o arbítrio também não é livre para entrar no céu. Você não pode, não tem como. Né? Não vão me procurar, a Bíblia diz, vocês não vão me procurar e não vão me achar, pois não podem ir para onde eu vou. Palavras de Jesus, João capítulo 7, verso 34. O arbítrio é completamente livre para agir segundo a sua própria natureza, a natureza do homem. Ele move livremente na única maneira que sabe mover. Então, aquele exemplo clássico que eu dou aqui, o urubu vai para o lado do frango podre naturalmente. É da sua natureza. Ele vai com liberdade para aquilo. Solta ele lá longe. Ele vem com liberdade, mas vai ali. Naquele frango podre. Pode ter 1 quilo de picanha maturada, da melhor que existe aqui, que ele não vai. Então, mas ele é livre. Livre. Ninguém prendeu e nem adestrou ele. Ele vem segundo a sua natureza. Então aqui a gente pode ver, e aí eu fecho aquela pergunta, Fernando, que você tinha me feito. Diz lá, esse quadro dá para mostrar, né? Livre-arbítrio, livre-agência, livre-agência, no primeiro quadro. Então, pré-queda, ou seja, antes da queda, antes do pecado de Adão, ele era capaz de pecar e era capaz de não pecar. Essa era a situação de Adão. Por isso ele tinha liberdade original. Ele podia pecar e podia não pecar. De fato, ele poderia ter corrigido Eva ali, disse nada disso. Deus falou assim, 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 e você pode tomar tenência, fica comportado aí, porque nós temos que ser fiéis a Deus. Ele tinha que ter feito aquilo. Era essa a expectativa que ele fizesse e que usasse a sua liberdade dessa maneira. Mas não usou. Gostou da fruta também, etc. e tal, e pecou. Agora, na situação pós-queda, o que existe então na pós-queda? Né? O homem, mesmo no homem não regenerado. Certo? Então diz lá, na pós-queda, ele é capaz de pecar e ele é incapaz de não pecar. Desafio qualquer um de vocês aqui, se vocês conhecem alguém que não peca. O único que não pecou foi Jesus Cristo, mas ele é o segundo Adão. Então, na situação depois de Adão, né, o homem ele é capaz de pecar e é incapaz de não pecar. Aí Agostinho vai usar aquela expressão, no posso no pecare. Ou seja, depois do pecado, depois de Adão, os descendentes deles não podem não pecar. Não tem como, eles vão pecar. Né? Eles vão pecar. Sua natureza é pecaminosa. E aí temos também a livre agência pós-queda no renascido. Então, depois que Adão pecou, então todos os descendentes de Adão, todos eles, agora, eles não têm mais livre-arbítrio, ou seja, eles não têm mais a vontade livre. Perderam a liberdade original. Então, o que Adão tinha, perdeu. Se perdeu, não passou para os seus. Mas o que os seus têm? Os seus descendentes têm? Então, eles têm agora livre agência. Tanto os que não nasceram de novo, ou seja, os que não foram regenerados, quanto os que nasceram de novo. Qual é a diferença? Então, veja lá. Os que nasceram de novo, os renascidos, são capazes de pecar. Eu nasci de novo e peco. Até hoje. Mas recebo do Espírito Santo o poder para vencer o pecado, para resistir o pecado. Agora que vem um detalhe diferente. Com a ação do Espírito Santo que habita em mim agora, minha natureza está me levando para aquele frango assado, aquele frango podre, melhor dizendo, e eu vou, com a força do Espírito Santo, vir para cá. Resistir aquele ídolo no coração. Né? Resistir àquela imagem no celular, resistir àquela propina. O sujeito chegou e botou o dinheiro ali em cima da mesa, e eu vou resistir, porque agora o Espírito Santo está me fortalecendo. O verbo no grego lá, inclusive, é na voz média.
voz média. Quando é a voz média? Aí sim tem uma sinergia. Ou seja, o Espírito Santo me ajudando no controle do meu desejo. Gênesis 4, quando diz lá, seus desejos serão contra ti. Gênesis 3 foi o pecado. Gênesis 4, Deus já avisou. Da agora para frente, o seu inimigo está dentro de você. Já no capítulo seguinte. E cumpre a ti dominá-lo. Só que nós só temos condições de dominar isso com o Espírito Santo habitando em nós. Se não tiver, não tem como. Vocês já ouviram o ditado? Rodrigo já deve ter ouvido isso várias vezes, que é homem do mercado e tudo, que diz que todo homem tem um preço. É? Vamos lá. Nós vamos corromper aquele cara, nós vamos conseguir isso. É verdade. Se você não tiver o Espírito Santo, você se vende. Vai se vender. Mais cedo ou mais tarde. Tá? Então, essa situação. Mas em ambos os casos, tanto não crente quanto crente, nós temos agora essa livre agência. Ou seja, ele vai agir, ele vai aceitar a propina por vontade dele, segundo a natureza dele. Ele já está corrompido. Então, o que nós estamos vendo no Brasil hoje? Nós temos muita facilidade de falar da corrupção dos governantes, né, dos políticos, etc. Mas a corrupção está no ser humano. Está no ser humano. Né? É feio, é terrível, né? Você saber que um político, um líder, né, roubou tantos milhões da saúde, disso, daquilo, outro, etc. Mas nós cansamos de ver o sujeito pegando aqui, você que é médico, pegando atestado falso para tomar a vacina na frente. Vimos isso. E aí gente mesmo de igreja. Alguém obrigou ele a pegar esse atestado? Obrigou? Mas ele amanheceu lá, ligou para parente, não sei de quem, você é amigo do médico tal, liga lá para mim para ver se ele consegue. Ficou uns 3 dias pensando nisso. Aí. Pois bem, fechando, livre-arbítrio, livre agência, e agora a gente fecha lá no final. O que nós vamos ter? A liberdade total, a liberdade perfeita. Um dia nós vamos ter a liberdade que Adão não teve. Quando Jesus voltar e não abrir piscar de olhos, nós formos transformados, a nossa realidade não vai ser a realidade de Adão, não. Nossa realidade vai ser superior a de Adão. Por isso que, nesse caso, para os fiéis, o segundo estado é melhor do que o primeiro. A glória do segundo é maior do que a do primeiro. O que nós vamos ter quando Jesus voltar, Adão não teve. Porque quando Jesus voltar, nós vamos ter a liberdade perfeita. Perfeita. Total. Então, o que significa isso lá? É o tempo do glorificado, na glorificação. Né? Nós teremos a capacidade absoluta de não pecar e teremos a capacidade absoluta, teremos a incapacidade absoluta de pecar. Incapacidade de pecar. E a capacidade de não pecar. Como dizia Agostinho, aí a frase de Agostinho é mais esclarecedora. Ele diz assim, no estado de glorificado, ele diz lá, no posso pecare. Adão, ele podia não pecar. O glorificado não pode pecar. Por quê? Porque não vai ter pecado mais. O Cordeiro de Deus terá tirado o pecado do mundo. Não terá mais pecado. Então você lê o Apocalipse, está claro, não vai haver mais choro, nem luto, nada, não vai ter mais dor, doença, nada, não vai ter pecado. Então eu vou viver a verdadeira liberdade, a total liberdade, agora a verdade absoluta. Então eu vou ter aquela experiência que Adão teve, mas mais. Não terei mais a possibilidade, a probabilidade de pecar. Não vai existir pecado. Ou seja, nesse ponto, como diz João, falando de Jesus, nós não somos ainda aquilo que deveremos ser, mas na manifestação de Jesus nós seremos como Ele é. Então, nós não vamos ser deuses, mas seremos como Jesus é. Perfeitos. Seremos perfeitos na glorificação. Então, não vai haver mais pecado. Ok? Pois bem,
E aí a gente introduziu, então, o estudo de hoje, que são as chamadas doutrinas presbiterianas, né? O escopo teológico da igreja presbiteriana é fundamentado na principal doutrina chamada soberania de Deus, né? Para os reformados, e aí, no nosso caso, estou me referindo ao presbiteriano, que é a expressão reformada maior no Brasil. Pois bem, mas tem outros ramos para o mundo afora que também são reformados. Mas a doutrina reformada, a espinha dorsal da doutrina reformada é a soberania de Deus. Soberania de Deus. Então, soberania de Deus é que vai dirigir tudo na nossa vida, tudo na nossa vida, tudo. Né? E o que eu entendo por soberania de Deus? Que o Deus, o Criador de todas as coisas, Ele é absolutamente poderoso e, portanto, Ele governa todas as coisas, Ele tem o controle absoluto de todas as coisas. A soberania, ela se subdivide na onisciência, na onipresença, na onipotência de Deus. Quer dizer, nada escapa ao conhecimento de Deus, Ele é onisciente. Nunca houve uma época que Deus soubesse menos e não haverá uma época que Ele saberá mais. Deus sempre teve conhecimento absoluto. Então nada pegou Deus de calças curtas. Ele fez uma coisa, agora eu vou corrigir isso aqui. Né? O dilúvio foi uma coisa para corrigir um problema que desviou, que escapou do controle de Deus. A ressurreição escapou do controle de Deus. Ele mandou Jesus aqui e de repente Jesus é morto. Então eu vou ressuscitá-lo para recuperar essa situação. Nada. Deus sempre soube de tudo. Pedro, no seu sermão poderoso lá do dia de Pentecostes, ele diz: vocês entregaram Jesus, vocês mataram Jesus, mas isso cumpriu o plano eterno de Deus. Deus é que entregou Jesus. E a Bíblia chega a dizer que o próprio Jesus se entregou. Então ele não foi capturado, ele se entregou por nós. Então, essa é a doutrina principal. Né? Deus, então, governa todas as coisas visíveis e invisíveis. Né? E o seu governo sempre é sábio, santo, justo. Né? E Ele que conhece o começo e o fim de uma vez só. Deus sabe do início e do fim ao mesmo tempo. Então, Deus não é cartesiano. Deus não olha para o mundo com a mente cartesiana. Passado, presente, futuro. Não. Podemos dizer que, nesse sentido, Deus é unifuturense. Ele vê passado, presente e futuro numa visão só. Esse é o nosso Deus, que sabe e sempre soube, saberá de tudo e de todos. Então, Deus governa. Né? Às vezes, você vê uma coisa, isso não tem nada a ver com Deus, não. Tudo tem a ver com Deus. As coisas boas e as coisas ruins. Esse vírus, isso não tem nada a ver com Deus. Aí uns dizem que foi feito na China, outros não sei aonde, etc. Tal. Mas tem tudo a ver com Deus. Por mais que você goste ou não goste, isso está acontecendo aí debaixo do conhecimento de Deus e da vontade dEle, da maneira como Ele governa todas as coisas. Morreu 500 mil e é culpa do presidente. Absolutamente não. Certo? O vírus causou isso aí, mas se não tivesse, morreria também. Se a vacina tivesse chegado um mês antes, 2 meses, morreria também. Ou então eu tenho que rasgar o Salmo 137 da Bíblia. E às vezes tem teólogo, mas que entra nessas discussões aí políticas, não sei o quê, etc. Idiotice, besteira. Porque diz lá que todos os nossos dias estão escritos no livro do Senhor. Será que Deus mudou de ideia agora com a Covid? Ele fez isso? Não, agora eu vou adiantar isso, aquilo, outro. Absolutamente não. E outras coisas. Quantas pessoas aí que tinham 300 doenças, aqui mesmo na nossa igreja, tinha gente aqui que eu cheguei a dizer, você não pode passar nem na sombra da Covid. E pegou a Covid e está vivo aqui, celebrando conosco. E o outro que estava saudável pegou e partiu para a glória. Como é que explica? Aqui na igreja tem casos de pessoas que teve acidente automobilístico, o carro rodou não sei quantas vezes, né? Você olha para o carro, além de ter dado perda total, você olha assim, não tem jeito de ter escapado uma pulga daí de dentro. E o sujeito está vivo aqui no nosso meio. O outro deu uma batidinha de nada, um reladinho de nada e morreu. Seu sobrinho não foi assim, mano? Então, Deus é soberano.
Deus é soberano. Quando Abacuque orou ao Senhor, aquela oração de Abacuque chega a me arrepiar, né? Ele foi reclamar com Deus em oração porque o rei Joaquim estava muito corrupto, estava, né, toda a nobreza, aquela situação toda em Judá, e ele vai orar e reclama com Deus, né? E, ok, aí ele sai, vai embora. Daí a pouco vem Nabucodonosor e invade Judá. Aí ele volta para orar e diz: Senhor, a emenda ficou pior do que o soneto, não é isso que eu pedi para o senhor, não. Era melhor então ter deixado Joaquim, porque Nabucodonosor é centenas de vezes pior. Pior. Diz a história que o exército da Babilônia, na época de Nabucodonosor, era o mais cruel da terra. De pegar a mulher grávida, abrir a barriga, uma cesariana sem nada, assim, tirar o bebê, o feto e jogar no muro. Inclusive, destruiu o templo. Mas Deus revelou para Abacuque que aquilo estava acontecendo por causa de ele ter determinado aquilo. Deus determinou aquilo. Nabucodonosor não entrou lá em Jerusalém, né, os dois dedinhos para cima, vou conquistar isso aqui agora. Nada disso, porque outros tentaram e Deus não deixou. Antes de Nabucodonosor, o grande império da Síria, mais poderoso ainda, não conseguiu derrubar Judá. Não conseguiu, porque Deus não deixou. Lembra na época do rei Josafá? Não conseguiu. Então, nós cremos que Deus controla todas as coisas. As ações dos ímpios, as ações dos justos, todos os corpos siderais, os micro-organismos, tudo. Não tem nada nesse mundo que está aí por acaso. Não. Tudo ex opera. Tudo que sai de Deus saiu com propósito. E saiu com ordem. Tudo. Absolutamente tudo. E é isso, a partir desse pano de fundo da soberania, ficou popularizado que o sistema presbiteriano de doutrina tem 5 pontos. Então, são chamados os 5 pontos do calvinismo, que lá na Europa fizeram um acróstico disso, né? E as primeiras letras dos 5 pontos formam o nome da flor, né? Porque isso vai surgir na Holanda, e a Holanda é grande produtora de flores até hoje. E uma das principais produções da Holanda na época, e até hoje era a tulipe, né? A tulipa, essa flor bonita. E virou um acróstico com as primeiras letras dessa flor, do nome dessa flor, né? Então, olha lá, tulip em inglês, e o significado: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, perseverança dos santos. Então, a partir do pano de fundo, a partir da base da doutrina da soberania de Deus, né, se desenvolveu esses 5 pontos. Né? Ou seja, Deus é soberano, o homem é totalmente depravado. A eleição é incondicional. Né? A expiação é limitada. A graça é irresistível. A perseverança dos santos. Aquele que Deus salva, Deus persevera. Jesus é quem disse. Jesus é quem disse. Né? E tem gente que tenta deturpar isso, mas Jesus disse: aqueles que o Pai me deu, nenhum se perderá. Não é pastor Marco que está dizendo, não. Aqueles que o Pai me deu, nenhum se perderá. Nenhum. Né? Mas aí alguém, para deturpar, disse: então, se você crê na predestinação, você pode enfiar o pé na jaca, né? Abusar aí, né? O 7, o 8, o 9, o 10, etc., e vai para o céu assim mesmo. É um idiota quem diz assim. É realmente um analfabeto na palavra de Deus e no conhecimento da doutrina. Porque a salvação é para a santidade. Então, quem ainda está enfiando o pé na jaca, né, e tudo, na realidade, não nasceu de novo. Não nasceu de novo, porque a salvação é para a santidade. Certo? E esses que de fato nasceram de novo, nasceram para a santidade, esses o próprio Deus persevera. Cuida deles. Cuida deles. Os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que o temem. Deus cuida de nós. Deus cuida. E nós vamos chegar naquele dia. E mais do que isso, profeticamente João já viu a gente lá. Se você nasceu de novo, João já te viu.
naquela visão poderosa do Apocalipse, lá no capítulo 7, ele viu aquela multidão lavada pelo sangue, vestida de vestiduras brancas, lavada no sangue do Cordeiro. Eu estava lá, eu tenho certeza disso, que João me viu lá. Né? Eu creio nisso. Então, e Jesus, o grande troféu dele é exatamente esse. Quando a Bíblia diz que nós somos os troféus de Cristo, né? Esse é o troféu, que ele vai chegar diante do Pai, naquele grande dia, e vai entregar para o Pai. Isso aqui, Senhor. Aqueles que o Senhor me entregou, aqueles que o Senhor me confiou, estão aqui. Eu fico até imaginando, o próprio Jesus, né? Aí eu estou pensando como homem. Jesus disse, pode contar, não está faltando nenhum. Ah, não está faltando nenhum. Então, é essa a questão. Pois bem, esses 5 pontos, como é que surgiram esses 5 pontos? Alguém inventou esses 5 pontos? Não. Na realidade, tem um grupo na Holanda que estava questionando muitas doutrinas chamadas calvinistas. Né? Nessa época, o calvinismo já tinha mais de 100 anos e tinha um grupo de um professor de teologia, uns discípulos dele, chamado Jacó Arminius, ou Tiago, né? Jacob Tiago Arminius, e um grupo de discípulos começou a questionar aquelas doutrinas calvinistas, presbiterianas, e fizeram um protesto, fizeram um documento, né, remonstrância, protesto para nós, e entraram no concílio dizendo que aquela doutrina estava errada e mostrando os pontos que, na visão deles, estavam certos. E aí houve um debate, convocaram-se um sínodo na Holanda, na cidade de Dort, por isso passou para a história como símbolos de Dort, ou seja, as decisões do concílio do sínodo de Dort, e rebateram aqueles pontos que apareceram lá, os 5 pontos que passaram para a história com o nome de 5 pontos do arminianismo, por causa de Jacó Arminius. Né? E surgem, então, os 5 pontos do presbiterianismo, do calvinismo, que foram criados para poder rebater os 5 pontos do arminianismo. E esses 5 pontos são, então veja lá, na realidade, como nós já vimos lá atrás, né, e até na última aula eu disse que o arminianismo, na realidade, ele não é semi-pelagiano, ele é semi-agostiniano, na realidade, ok? Mas ele vai defender o sinergismo, ou seja, Deus não salva sozinho, né, precisa da cooperação do homem. O Arminius vai dizer, o homem coopera, mas Deus toma a iniciativa. Por isso é que ele é semi-agostiniano. Lembra lá quando nós explicamos? Semi-agostiniano. A diferença do semi-agostiniano para o semi-pelagiano é que o pelagiano é o homem que toma a decisão. Né? O agostiniano, o semi-agostiniano, é Deus que toma a decisão. Abre a porta, coloca ali, bota a bola na marca do pênalti, faz igual você chuta. Entendeu? E se fosse assim, esse homem ainda ia errar o gol ainda. Com certeza, certo? Pois bem, aí os pontos eram esses. O que o arminianismo, né, dizia? Ele dizia lá que o homem tem capacidade. Então, como eu já expliquei, o pecado de Adão não detonou com tudo. Ficou muita coisa boa aí ainda. Né? A eleição é condicional. Condicional o quê? A fé do homem. Se ele escolher, bem. Se ele não escolher, não tem salvação. Terceiro, a expiação é ilimitada, é para todo mundo. Então, Jesus morreu na cruz para salvar todo mundo. Mas na frente nós vamos explicar isso. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Né? E nós vamos explicar aqui o sacrifício de Jesus. Olha a diferença, pensa comigo aqui. O sacrifício de Jesus tem poder para salvar o mundo inteiro. É verdade. Mas é eficaz só na vida daqueles que o Pai elegeu na eternidade. Então, se é assim, nós vamos chegar à conclusão que a expiação não é ilimitada. É limitada. Ou seja, Jesus morreu na cruz para os eleitos. Para resolver o problema dos eleitos. Não foi para todo mundo. Se ele tivesse morrido para todo mundo, ele já tinha pago a conta daquele que ainda não decidiu. E se Deus mandasse ele para o inferno, olha que coisa. Se na cruz Jesus pagou a conta de todo mundo, de fato é uma grande injustiça Deus mandar alguém para o inferno. Porque ele estaria cobrando a conta 2 vezes.
você já me pagou através de Cristo, Cristo pagou para você a mim, e mesmo assim eu te mando para o inferno. Perceberam? Então, quando a gente aprofunda um pouco mais, a mente abre para a gente entender com mais clareza. E dizia também os arminianos, né, armínios, a graça é resistível. Ou seja, aí nós temos um Espírito Santo mequetrefe, né, que ele vem aqui e fica ali, você fica resistindo, não, show, não quero ser, vai embora. E aí ele chega diante do pai e diz, não consegui cumprir aquela tarefa não. Só mandou ir lá salvar lá o João da Silva lá, e eu fui, mas ele ficou resistente, eu vim embora, desisti dele. Eu estou ironizando, mas em tese é isso que está dizendo, né? É que a graça é resistível, você pode resistir à graça de Deus, resistir à graça de Deus, né? Já pensou, se aquele lá, eu disse aqui na igreja, lá na Capela Ragim, vocês vão lá hoje à tarde, deve ter algum velório lá, né? Pois bem, imaginemos que aquele sujeito que está ali não estivesse totalmente morto. Como é que é o nome daquela situação clínica que parece com a morte? O sujeito fica num estado tipo morto. Né? Tem um nome, agora eu esqueci. É um coma lá. Vamos imaginar que ele está lá, a família está lá velando, tudo, mas realmente ele não morreu, né? Ele está ali parecendo que está morto. Né? Aí você chega lá, vai no ouvido dele e fala assim, João, queria te avisar aqui o que você ganhou na Mega Sena sozinho. Aí levanta na hora. É isso? Claro, porque se ele não tiver morto, ele vai levantar na hora. Agora vai lá, experimenta fazer isso hoje. Chega lá, qualquer um que realmente está morto e fala para ele, você ganhou na Mega Sena sozinho, né? Então pode ou não pode resistir? Não pode. A notícia é tão boa que você vai levantar. Pois bem, por último, desistir da graça. Você está caminhando, né, você já está aqui firme, 30 anos. Um belo dia lá, você acorda e diz, não, agora não quero mais não. Vamos embora. Não quero ser salvo, não. Pois bem, em virtude disso, surgem então os pontos do calvinismo, para contrapor ao arminianismo. Né? 8 anos depois, olha lá. Depravação total, quer dizer, eles estão dizendo que o homem tem capacidade. E o calvinismo vai dizer, não tem. Estão dizendo que a eleição é condicional. Ele está dizendo, não, é incondicional. Não tem condição, você não tem como pagar pela sua salvação. Né? Terceiro, que ela é ilimitada. Vamos dizer, ela é limitada. Que a graça é resistível, ela é irresistível. Quando o Espírito Santo tocar, acabou, não tem conversa. E o sujeito pode desistir. Ele diz, não pode. Não pode. Por último, se pudesse, e interessante que o apóstolo Paulo faz esse argumento que eu vou fazer com vocês. Ele vai dizer, se pudesse, vocês estariam sacrificando Jesus de novo. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 6, vai argumentar exatamente isso. Né? Jesus foi lá, pagou o preço por você, e te tirou do lamaçal, e tudo, e agora você volta para lá? Todo o trabalho de Jesus foi vão. E uma das coisas que a Bíblia é clara é dizer que o sacrifício de Jesus foi eficaz. Lá em Hebreus diz que foi de uma vez por todas. Se você pudesse perder a salvação, Jesus tinha que sacrificar de novo por você. E o texto diz que foi uma vez por todas. Essa é a grande diferença do sacerdócio de Cristo com o sacerdócio de Arão. É grande diferença, porque Arão tinha que ir uma vez por ano, todos os anos, ir lá e oferecer o sacrifício. Jesus foi uma vez só. E resolveu. Então, essa é a questão. Então, a doutrina da depravação total é o primeiro ponto dos chamados 5 pontos do calvinismo. Né? Doutrina bíblica da depravação total. E nós temos vários textos, mas para vocês hoje fica apenas esses dois. Efésios 2, de 1 a 3, né? E Romanos capítulo 3, verso 9b até o versículo 12. Nosso tempo já está bem adiantado, eu vou evitar de ler agora. E na aula seguinte eu faço uma recapitulação sobre esse assunto. Mas eu quero fechar aqui, nessa de hoje.
pelo menos o que vem à minha mente, todas as filosofias e todas as outras religiões do mundo inteiro, exceto o cristianismo, todas elas basicamente veem o homem com alguma coisa boa, com alguma coisa aperfeiçoável, através dos seus próprios méritos. Todas elas. Pode pesquisar na filosofia, em qualquer outra religião. Veio o homem como alguma coisa boa que pode ser aperfeiçoado. Todos eles. Gnosticismo, né? Então está aqui na mente, no desenvolvimento do conhecimento. Então você vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. Gnosticismo, um dia você vai chegar a Deus. E assim por diante. A única diferente é o cristianismo a partir da revelação das Escrituras. E nas Escrituras nós vamos ver e vamos entender que o homem é totalmente inabilitado, totalmente depravado, né? Portanto, absolutamente incapaz de salvar a si próprio ou fazer qualquer obra meritória, boa, com respeito à sua salvação. Essa é uma verdade que foi redescoberta na época da Reforma, né, porque a igreja tinha perdido isso, né, e é a grande verdade da Bíblia. Praticamente todos os líderes reformados, toda a igreja de linha reformada mesmo, ela vai entender que o homem é totalmente depravado e arruinado em seu estado natural, separado da graça de Deus. Portanto, aí é que está o detalhe, em seu estado de pecado, o homem não pode fazer nada para a sua salvação. Porque a Bíblia diz que no seu estado de pecado, espiritualmente o homem está morto. Morto. E o morto não tem como fazer nada. Se não houver uma regeneração, uma revivificação, se ele não nascer de novo, não tem como. Não tem como, ele não tem como decidir. Isso a Bíblia é absolutamente clara. Então, uma frase que eu usei lá na primeira aula. O homem, ele não é pecador porque ele peca. Ele peca porque ele é pecador. Viram a diferença? Porque ele é pecador que ele peca. Entendeu? Então essa é a nossa realidade. É do bebezinho, do meu netinho, que passou ligorinha mesmo. Nós somos pecadores. Essa é a verdade, né? A Bíblia mostra isso claramente. E semana que vem eu faço uma recapitulação da depravação total. Então nós em tudo dependemos da graça de Deus.